pais expondo suas crianças ao ridículo para ganhar curtidas. Começou com uma brincadeira que o pai e a mãe vinham com crianças assim de 5, 6 anos, pegavam um ovo e quebravam na cabeça da criança. Isso eu já vi no Instagram. E a criança assim, cada um tinha uma reação, né? Assustado, porque aquilo não foi avisado. Assustado, o que é isso? Essa louca da minha mãe me botando... Mas pra ganhar o quê? Like. E a mãe as gargalhadas, pra ganhar like. E aí teve esse, e depois veio um outro, há 15 dias atrás, que era botar crianças muito pequenas pra falar palavrão. Isso não vi, não. Esse eu não vi. O campeonato do palavrão. O que é isso? Essas pessoas não podiam nem ser pai, nem ser mãe. Porque fizeram de seus filhos produto para ter like. E o pior, é uma exposição ridícula, porque aquilo não sai das redes. Aquela criança, quando tiver 20 anos, vai estar lá com o ovo na cabeça, com cara de idiota, e falando uma opção de palavrão, sem saber nem exatamente por que ela está Então, falando. Só que a criança que do ovo... ela se assusta e você vê que ela tem um constrangimento. Mas o palavrão, os pais vão dar risada, o pessoal vai dar risada porque é engraçadinho, então ele vai crescer achando que ele é interessante. Né? Que ele chama atenção, que ele é interessante, que ele está agradando. Né? É muito fácil você criar um delinquente. É só você dar tudo que ele quer. Que você vai fazer um delinquente. Não, dá tudo pro teu filho. Exatamente, que você vai criar um delinquente. Ele vai crescer limites, achando... né? Então, ele pode pai tudo. que não põe limites, não é errado dar o limite. Então, os pais, muitos pais têm receio de dar. E eles não sabem o quanto o limite é uma prova de amor. Crianças que crescem sem limites, elas não se sentem amadas. Com certeza. Pode fazer tudo, não tem mais aquela coisa ninguém liga para nada, né? Não liga para mim, eu posso fazer o que eu quiser. Não vai respeitar, porque fica uma relação de igual para igual. Fica ele na horizontal, sabe quem não imitar. Fica. Exatamente. Que modelos ele tem? Ele vai copiar modelos paternos e maternos, não é? Então, se você dá tudo, se você priva de qualquer frustração, cresce uma criança, um elemento que acha que o mundo deve fazer tudo para ele. Não tem espírito de busca, não consegue se frustrar, não consegue tem o espírito coletivo, não consegue dividir. Então, é o que de pior um pai que ama seus filhos, né, pode fazer. Achar que não pode. Achar que não pode frustrar. Eu acho que a gente está nesse momento de que eu, pelo menos, venho de uma realidade de que a gente tinha que lutar, né? Vocês também, enfim. E hoje a gente tem uma geração que é o que eu escuto muito no consultório. Mas eu nunca tive isso, por isso que eu estou dando. Era um sacrifício. Os pais que eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Exatamente. Então hoje eu dou o cartão de crédito mais cedo, sabe? E aí não tem mais aquela coisa, porque ele já vai com o seu próprio cartão. Sabe? Antigamente, vamos esperar o Natal, vamos esperar receber. No maternal. Não, criança de 5 anos com celular, a gente não pode esquecer que o celular de hoje, qualquer smartphone de hoje, tem muito mais tecnologia do que todos os computadores que levaram o homem à Lua. Você imagine. Verdade. Então, assim, não é uma coisa inofensiva. Aquilo pode abrir coisas inacreditáveis para o bem e para o mal. E o pior, os pais que liberam não sabem impor limites ali. Porque uma criança com celular, você tem que limitar o que ele entra no YouTube. Por exemplo, eu tenho sobrinhos netos e eles pegam. Antes deles começarem a pegar, eu vou lá e limito tudo. Eu falo, o que você quer? Eu quero ver um desenho lá no YouTube. Aí eu vou, olho, não. Aí eu ainda olho para minha irmã, pode? Pode. Tá. Eu proíbo todo o resto. Certo. Vai ver aquilo e melhor prevenir. E você tem que ter acesso ao que o teu filho está vendo, que ele está exposto. Aonde que isso é errado? Pode ficar trancado no quarto o dia todo. Como? Não é normal isso. Não é normal. Comunidades que ensinam você a se machucar. Muito. Suicídio. Gente, olha, dá medo até de falar. Tirador emocional. Eu já vi uma coisa assim. Exatamente. Desafios. Aqueles jogos da baleia. Da baleia. Suicídio. Baleia azul, não foi? A baleia azul, me lembro disso. Exatamente. Os pais nem sonham do que está acontecendo. E hoje, assim, eu acho que esse desafio que a gente está entrando da pressão das redes sociais e suicídio é porque as referências que a gente está tendo de referências digitais estão vindo sem valores nenhum. Sem um sequer orientação, conhecimento para estar falando sobre certos assuntos.
Eu respeito, cada um tem o direito e assiste o que quer, mas isso tem influenciado muito para nós que trabalhamos com comportamento humano. Mas se os pais não têm essa noção, você imagina a criança ou o adolescente. O jovem que está lá, porque aquilo está tendo acesso. E aí eu olho, o fulaninho tem 1 milhão de seguidores. Ele, para mim, é uma referência. Então, ele chegar e se apresentar, o relacionamento acabou. E pegar e mostrar. Porque se a gente fala uma coisa de um conteúdo que é sério, né? Algumas palavras importantes que a gente evita falar, senão perde, cai o engajamento, tudo. Hoje se mostra falando como sentir a dor física, porque foi isso que eu peguei semana passada. Não, é o que não pode falar, porque exatamente. A plataforma corta, mas pode mostrar. Mas pode mostrar. Porque não corta. Porque a plataforma de 16 anos, ela chegou no consultório exatamente falando como ela aprendeu. Ela aprendeu nas redes. Sim, porque olha a falha das plataformas. Porque você não pode falar, porque o algoritmo está programado para captar coisas escritas e coisas faladas pouco. Mais escritas. Agora, se você faz um vídeo demonstrativo, não. Isso pode. Se for com mímica, se for mímica, aí vai na íntegra. Aí vai na íntegra. Vou sentir dor e vai começando a falar. Não, e é como se fosse vou sentir dor aqui para aliviar a dor lá. De lá. Como né? Da perda, da frustração. Só que tem que sentir a dor da perda, da frustração. Que faz parte para o seu crescimento. Claro. Porque a gente percebe pessoas que não... A maioria das pessoas, assim, que eu tenho pego, né? Eu pego muito um público que está muito ligado à dificuldade de lidar com a rejeição. Sim. Eu tô aqui por isso. Que na realidade é a frustração, não é só a rejeição. Porque ninguém gosta de lidar com isso. Quem mas não faz parte da vida. Olha, quer ver a maior frustração? A morte, gente. Ninguém quer morrer. Mas todo mundo vai morrer. Se a gente não começa a entender que existem regras da existência física que têm que ser respeitadas. Sim. E tá tudo bem. Agora, se eu não posso ser frustrada, eu não posso morrer também? Então, como é que faz? A vida frustra a gente. Exatamente. A gente é frustrado para nascer, amor. Você já viu o nascimento? Você tá lá naquele negocinho fofinho, quentinho. De repente você sai... Uma luz horrorosa, barulho. A gente tem que chorar para abrir o pulmão, que dói horrores. A sorte que a gente não lembra. Entendeu? Ainda bem, né? Mas porque você tem que abrir aquele pulmão, o ar vai entrando como se fosse aquele plástico bolha, vai fazendo trec, tec, 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 tec. Vai abrindo aquelas bolinhas todas, que são os alvéolos. Então, assim, a vida começa com dor. E se a gente tiver sabedoria, provavelmente vai acabar com menos dor. Se a gente tiver o entendimento. Sim. Senão, vai ser horrível também. E como que no meio do caminho eu não tenho frustrações? A gente tem que se preparar para isso. Óbvio, né? Mas você vê, são situações inimagináveis há 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás. Não tinha. Tinha muitas coisas, mas não com essa veiculação, divulgação. Né? Parece que são nichos, são grupos que se unem em torno de coisas muito ruins. A sua identidade agora ela está dentro das redes. Antigamente a gente falava de uma criança, né? Eu tinha que sentar com o pai, com o próprio início da adolescência, chegar, olha, vocês dois não estão sabendo lidar com esse luto. Porque a mamãe, ela costumou a vida toda escolher a sua roupinha, fazer isso, fazer aquilo. E aí... Agora você está escolhendo suas roupas, já com 12, 13 aninhos. Então, ela também não está sabendo lidar com isso. Como você também não está sabendo, porque a gente trabalhava a ambiguidade ali, sabe? É criança ou já é um adulto? Então, para algumas coisas, a gente tinha que chegar e treinar e falar com esses pais, com esse adolescente. Não, sabe o que está acontecendo? Porque sua mãe sempre fez isso por você. Aí, agora, quando você pede para ir num shopping, ela fala que você ainda é uma criança. Mas quando você faz bagunça ou briga com seu irmão mais novo, ela fala que você já é um homem. Então a gente tem que trabalhar isso. Hoje não. Hoje a gente tem que estar treinando para que ele tenha cuidado com as habilidades dos grupos de rede que ele está. A identidade de grupo que a gente tinha antigamente. Sim. Hoje as crianças, a identidade de grupo deles é a identidade do joguinho, do virtual. Provavelmente virtual. E se isso fosse tão maravilhoso, porque tem internet, rede social, tem coisas sensacionais. Maravilhosas. Mas se o que imperasse fosse o positivo, as coisas não estariam como estão. É só a gente olhar. Com certeza. É relacionamento
amoroso, é familiar, é social, sabe? A gente não vê empatia, a gente vê muitos problemas, críticas, coisas que, sabe, detonam a tua autoestima. Você fica sem rumo a ponto de muitos tentarem, a gente sabe tirar a vida, né? Tirar a própria vida. Então, quando você vai fazer uma análise geral, você vê que a coisa tá mais pro negativo do que pro positivo. De alguma maneira a gente não está sabendo ainda selecionar qual é o lado bom que tem. Isso, que tem. A gente nunca teve tanto acesso ao conhecimento para as pessoas poderem ter autoconhecimento. Hoje uma pessoa que diz assim, eu não tenho onde estudar. Mentira. Sim. Que tem coisas maravilhosas. E acesso que você a tudo. quiser. Universidades do mundo inteiro com conteúdo grátis, de alta qualidade. Tem pessoas hoje que podem se preparar para o vestibular com conteúdos que estão disponíveis grátis. Sem dúvida. Então, assim, eu acho que a gente ainda está aprendendo a lidar com isso tudo. Mas tem uma coisa nisso que a gente estava falando que me preocupa muito. O desafio do palavrão, por exemplo. Primeiro que a gente não dá limite. Ok, mas isso eu ainda acho que é assim, a vida vai dar. Porque se aquele adolescente chegar no primeiro estágio dele ou no trabalho começar a brincar de falar palavrão, alguém vai tirar essa pessoa. A vida vai lá e vai dar. Mas a questão é que hoje, esse desafio que eu fiquei chocada de crianças falando palavrão e pai e mãe rindo e competindo lá por likes. Existem práticas sexuais, principalmente de pessoas que abusam de crianças, que o palavrão excita. Você imagina o que vai atingindo. E aquela criança está vulnerável, exposta ali. Se um dia essa criança chegar na mão de um abusador que comece a falar esses palavrões, ela vai achar que tudo bem. Você percebe as distorções? Entendeu? São distorções. Aí você fala, não posso falar palavrão? Olha, eu acho que não deve. Porque você tem que ser referência para uma criança. E ninguém fala palavrão, tirando o merda para você do teatro, que todo mundo sabe que é um carinho, merda para você, é boa sorte. Dentro daquele contexto, palavrão ninguém fala quando tá assim super fofo, maravilhoso. Geralmente a pessoa fala porque alguém pisou no pé, né? Porque quer ofender. Porque quer ofender. Então, assim, não tem muito sentido. Porque qual é o sentido disso realmente? Sempre é, no mínimo, violento. Ninguém fala assim, eu tô tão feliz que agora eu vou falar um C. Não, e essa criança também vai para a escola, a professora vai podar esse comportamento, ela não vai deixar. Então a criança fica sem rumo, ela não sabe o que ela vai fazer. Exatamente. Outra coisa que a gente tinha, eu não estou aqui agora nesse momento falando de uma religião, mas eu estou falando de princípios. Né? Eu lembro que eu tinha... eu esqueci o termo agora, mas a gente tinha uma cadeira que era Educação Moral e Cívicas, onde a gente precisava aprender a entender o outro para responder. As escolas hoje não estão mais trabalhando. Os pais, quando eu falo de religião, eu não estou falando de uma específica, mas dá princípios. Sabe? É a solidariedade, a empatia. Começar desde pequeno, ensinar. Olha aqui, você ganhou esse brinquedinho novo hoje, vamos dar isso daqui. São valores muito acumulação, legais. Sabe? Aí depois você chega, aí, não, eu quero ensinar meu filho a ele ser mais solidário. Mas você chega e fala assim, você desde pequeno você dá e começa a ensinar que aquele ali a gente tem que tirar e dar para o outro coleguinha que não tem, sabe? Fazer um trabalho no dia a dia de estar vendo. E isso tem que vir de casa. Sim. E eu acho que a gente também está numa coisa muito assim, pelo mundo digital, pela correria que a vida tá. Eu sei que a vida de um pai hoje, para educar um filho, para botar alimento dentro de casa, às vezes tem que sair todo mundo, sabe? Para cuidar. Mas assim, o pouco tempo que eu tiver com meu filho, eu vou dar valores, eu vou dar amor, eu vou dar atenção. E hoje a gente fica preso nas telas. Alex, por exemplo, a educação moral e cívica era muito ruim. Era ruim. Não, era um saco. Né? Era um saco. Porque mas você era um tinha professor base botando coisas ali que a gente ficava assim... Porque o ensino ele tem que estar vinculado a uma prática. Não adianta falar a teoria se aquilo, por exemplo, não adiantava a escola ficar falando você tem que ser bonzinho, você tem... Não, se ela não promovia uma campanha porque eu, de bondade, eu fui diretor de escola.
Ah, você então, foi? Foi. E eu trabalhei numa escola que tinha base de valores, que naquela época já não era mais a educação morais e cívicas, mas tinha esse conceito de vir ali, tipo num rótulozinho, o que a Bia está colocando. Agora, cabe a gente, o educador, o pai, a gente colocar assim, apresentar aquele conteúdo, fazer vivências, fazer a dinâmica. Eu acho que o exemplo arrasta. Né? Tipo assim, é o exemplo. Tem que praticar. É colocar você para viver. Isso daqui é ruim quando você está nesse papel. Agora, quando muda para cá, você não é ruim também? Então, assim, se coloca no lugar do outro. Então, isso eu acho que é vivência. Eu acho que no tempo da gente era muito chato, realmente. Era teoria. Porque era muita teoria. Pura teoria. Mas a gente hoje tem como utilizar os recursos da própria rede social para a gente mudar um pouco mais isso. Agora, não adianta nada disso se a gente tem pais totalmente despreparados, que não sabem nem por que estão tendo filho, da mesma maneira que não sabem por que querem um relacionamento. Eu vejo que a maioria hoje tem filho e não está preparado para ter filho. Às vezes nem queria. Às vezes nem queria, mas não consegue colocar essa posição. Sim. Existe hoje uma legião de pessoas que estão optando pela solidão ou pela solitude? Tem. E por não ter filhos, tanto homens quanto mulheres. Mas isso você não acha que vem da igreja também, aquela coisa de família, o conceito da felicidade estava muito ligado a que você tinha que casar, ter filhos, reproduzir? Então, mas eu acho que isso está mudando muito agora. Acredito que sim. Eu não sei. Eu acho que tá mudando, mas por um viés que não tem cabimento. Porque continua sendo validada a relação se tiver um filho. Continua. Você pode ver. Você tem hoje 10 casamentos, você tem um filho com cada pessoa que você se relaciona. Parece que o que legitima e te dá maior importância se você der um filho para um homem, ou sei lá, se o homem também quiser que aquela mulher. Essa é especial. Mas ela também tem é o mãe outro do lado do preconceito, isso ainda acontece. Daquela coisa da pessoa que casou e fez a escolha de não querer ter filhos, e a sociedade está te cobrando, não, você não vai ter um filho. Pois é, mas isso, muitas vezes a mulher, ela não quer ter e por pressão ela tem. Ela acaba tendo. Ou então depois vai dar separação lá na frente, ou então um vai ficar muito infeliz, porque se não quiser, como é que faz? Quem que ganha? O que quer ou o que não quer? O que prevalece? Não é ganha, né? Porque o que prevalece? Né? Exatamente. Então, nem se fala sobre isso como não se fala sobre a morte. Na minha casa, quando a gente falava, poxa, a gente precisa, nós não temos, se morrer, como é que a gente faz? Vai cremar. Ai! Não já toca nisso. Vira essa boca para lá. Gente, né? Então eram aqueles assuntos que intocáveis. Eram intocáveis, não podia falar. Esse é um também da maternidade, da paternidade. Né? Como se você não fosse séria. Você não quer nada sério comigo se você não quer constituir uma família. Você pode ser uma família de 2. Agora se tiver um filho, tem que ser legal. Com certeza. Isso aí não tem como. Eu vejo assim, homens que tiveram 2 filhos, aí se separam, aí casam de novo, geralmente com mulheres mais jovens, e eles não querem mais. Alguns até fizeram vasectomia e aí a mulher que chega quer um filho. Como se fosse assim, eu tenho que me igualar. Muito comum, né? E aí ele vai tentar reverter a vasectomia, vai tentar fazer inseminação e vai tentar tudo. Ou essas mulheres... Ou não também. Ou não, mas a aí maioria... pode perder a mulher. A maioria. Porque se a mulher tem realmente o sonho de ser mãe e ela pega um cara que fala, não, eu já tenho filhos, ela vai começar. Porque então, aí começa ela as crises na ir relação. Atrás de uma outra começa coisa. Os dois começarem o conflito. Sim. Ou ele vai ceder e vai tentar. Não, e a ideia é sempre assim, não, eu vou dobrar. Com o tempo eu vou dobrar. Ou vou engravidar na marra. Exatamente. Sem ele saber. Depois ele vai se apaixonar, não vai gostar do filho. Exatamente. Só que o casamento vira um inferno. Porque o cara se sente traído e com razão. Porque ele falou que ele desde não queria. Desde o início, né? E é um projeto para a vida toda, não é uma coisa que, né? Isso eu vejo acontecer muito. Essas coisas assim que não é dito, tudo está ali e eles não... até homens que eu tratava, eu falei assim, mas você já falou para ela tem vasectomia? Não, falei que não quero mais filhos. E aí estão começando a se conhecer. Não, ela também não quer. Casou, meu amor. Aí a mulher fala, não, mas eu quero.
Agora eu quero, mudei de ideia, eu quero. E sem contar a colcha de retalhos que fica, né? Porque eu sou casada, eu tenho um filho. Aí separa, eu caso e ele casa, cada um tem o outro. Então tem os meus filhos, os nossos filhos, os seus filhos. Aí os que eram os primeiros se sentem preteridos. Com certeza. Aí tem problema, às vezes a madrasta não é aquelas coisas, ou o padrasto, e faz diferença. E bem complicado. Eram problemas que antigamente não tinha. Devia ter menos, outros, né? Mas esses não tinham realmente... menos. Esse não tinha mesmo. E o mais interessante é quando ele vem com 2 filhos, ela vem com 3, depois eles se separam e os 3 dela querem vir para cá porque ele está sendo melhor pai do que ela como mãe. Uhum. A gente tem acontecido isso também, né? Dele, não, mas eu sou o melhor amigo do meu padrasto e eu quero ficar com ele, não quero ficar com ele. O padrasto já vai para outra relação. Vai para outra relação que já vem mais. Não é para dar um nó na cabeça? É bem complicado. Tá. Agora, Naí,